Bom, pessoal, e o tema da nossa equipe foi termometria. E a termometria ela é um ramo da física que estuda as temperaturas e também as suas medições, né, através do termômetro. E ela se aprofunda nos conceitos de temperatura nas diferentes escalas termométricas, como o Celsius, o Fahrenheit, o Kelvin também, e nos fenômenos que ocorrem nos corpos com variações de temperatura, como as alterações no comprimento, pressão ou também até a resistência elétrica de um material. Olá, eu sou a Maria Clara Salustiano e o nosso tema, como foi dito anteriormente, é termometria, que é o estudo do calor e da temperatura. E agora eu vou começar com a primeira questão. Bom, nessa primeira questão, a gente tem que, no experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas usando apenas o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigada, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico, com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá em decorrência de... Bom, a resposta certa é a letra A. O tato, ele percebe o fluxo de calor da pele para a bandeja. O alumínio, ele retira o calor com fluxo maior que o plástico. Daí a sensação térmica diferente para sistemas com temperaturas iguais. A condutividade térmica do alumínio é maior que a do plástico. E por isso, a bandeja metálica promoverá uma perda de calor para o gelo mais rápida, o que provoca um derretimento mais rápido. Na questão 1, a gente vai abordar a competência 5, que é entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. A habilidade 17 fala sobre relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. E também a habilidade 18, que fala sobre relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos, as finalidades a que se destinam. E qual a relação da questão 1 com essas habilidades? Na questão 1, aplica-se a transferência de calor na condução. O alumínio, que tem uma alta condutividade térmica, transfere calor mais rapidamente que o plástico, acelerando o derretimento do gelo. Olá, meu nome é Das Dores e vou continuar com a segunda questão. A questão Enem 2016. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como "esta roupa é quentinha" ou então "feche a janela para o frio não entrar". As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões "roupa é quentinha" e "o frio para não entrar" é inadequada, pois as alternativas: A. Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. C. Roupa não é a fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. D. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. E. O calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A alternativa correta dessa questão é a letra D. Mas o porquê que as outras estão erradas? Bom, a alternativa A está errada porque a temperatura ela não se absorve, ela é uma grandeza que vai medir a agitação das moléculas. E a B está errada por quê? Porque a temperatura ela não sai. Quem se transfere é o calor, que é a energia em trânsito. E a C está incorreta porque o calor ele não fica contido em nada, ele transfere-se de um corpo mais quente para o outro mais frio.
E a E está errada porque o calor não está contido e não é temperatura. É a energia em movimento entre os corpos e temperaturas diferentes. E nessa questão, há alguns distratores, como na alternativa E e na alternativa C. Na alternativa E, há um distrator onde fala a energia em trânsito, mas erra ao dizer que o calor está contido e ao confundir com temperatura. Já a C também pode confundir, porque fala de calor sair, parece uma lógica cotidiana, mas erra ao dizer que o calor está contido. E já a alternativa A e B são facilmente descartáveis. Bom, pessoal, já na questão 2, a gente vai utilizar a competência 4 e a habilidade 16. E a competência 4, ela fala que a gente precisa compreender interações entre organismos e ambientes, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Já a habilidade 16, ela diz que a gente precisa compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização termométrica de seres vivos. E a relação dessas habilidades com a questão 2 é que ela define calor como energia térmica em trânsito, desmistifica o senso comum ao afirmar que o frio não entra e o calor não está contido. Ele apenas se transfere no corpo mais quente para o mais frio.